planta no quintal. Ela cresce e se torna uma árvore imensa com galhos grossos, e as aves fazem ninhos ali. Ele deu outro exemplo. Como posso explicar o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher usa para fazer pão. Depois só espera a massa crescer. Ele ensinava de cidade em cidade, mas não se desviava do objetivo principal de sua jornada, que era Jerusalém. Alguém perguntou: Mestre, é certo que só uns poucos serão salvos? Ele respondeu: se são poucos ou muitos não é o mais importante. Concentre-se em sua vida com Deus. O caminho para a vida, para Deus, exige dedicação total. Muitos pensam que tem lugar garantido no banquete da salvação de Deus só pelo fato de morar no mesmo bairro. Um dia vocês vão bater a porta da casa dele, querendo entrar, mas a encontrarão fechada. E o Senhor dirá: sinto muito, vocês não estão na minha lista de convidados. Vocês protestarão, é claro, mas nós te conhecemos a vida inteira. Ele nem vai deixá-los terminar. O que vocês acham que é conhecer está longe disso. Vocês não sabem nada a meu respeito. Então vocês se verão do lado de fora, ao relento, estranhos em relação à graça. Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas passarão na frente de vocês em direção ao reino de Deus. Vocês verão estrangeiros vindos de todas as partes do mundo, sentados à mesa do reino de Deus, enquanto vocês vão estar do lado de fora espiando pela janela, tentando descobrir o que aconteceu. Esta é a grande inversão. Os últimos da fila à frente dos primeiros, e os que eram os primeiros ficando por último. Alguns fariseus vieram avisá-lo: salve sua vida! Herodes está à sua caça. Ele quer matá-lo. Jesus respondeu: digam àquela raposa que não tenho tempo para ele agora. Hoje e amanhã estarei ocupado expulsando demônios e curando doentes. Depois de amanhã concluo meu trabalho. Além disso, não é adequado a um profeta morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, assassina de profetas, que agride os mensageiros de Deus. Quantas vezes desejei reunir seus filhos como faz a galinha, que mantém seus pintinhos a salvo debaixo das asas. Mas você se recusou e me virou as costas. Agora é tarde demais. Você não vai me ver outra vez, até o dia em que disser: bendito é ele que vem em nome de Deus. Lucas, capítulo 14. Certa vez, no sábado, Jesus estava na casa de um dos principais líderes dos fariseus, participando de uma refeição. Os convidados não tiravam os olhos dele, observando cada movimento que fazia. Diante dele, havia um homem com uma severa enfermidade nas articulações. Jesus, então, perguntou aos líderes religiosos e fariseus ali presentes: é permitido curar num sábado? Sim ou não? Eles ficaram em silêncio. Jesus chamou o homem e o curou. Depois de o despedir, perguntou: se seu filho ou seu animal cair num poço no sábado, será que há alguém aqui que não corra para tirá-lo de lá imediatamente? Ninguém se arriscou a responder. Depois disso, ele ensinou uma lição aos convidados ao redor da mesa. Percebendo que alguns disputavam o lugar de honra, disse: quando alguém convidar vocês para um jantar, não ocupem o lugar de honra. Alguém mais importante que você pode ter sido convidado, e o anfitrião dirá na frente de todos os convidados: desculpe, você pode dar licença? O lugar de honra pertence a este homem. Com a maior vergonha, você terá de se acomodar na última mesa, no lugar que sobrar. Quando você for convidado para uma festa, sente-se no último lugar. Quando o anfitrião entrar na sala, ele dirá: o que você está fazendo aí? Venha para a frente. Você será motivo de comentários na festa. O que eu estou dizendo é que se você andar por aí com o nariz empinado, vai acabar com a cara no chão. Mas se souber ficar no seu lugar, será recompensado. Dirigindo-se ao anfitrião, Jesus aconselhou: da próxima vez que você oferecer um jantar, não convide apenas amigos, familiares e vizinhos ricos que podem retribuir o favor.
Convide algumas pessoas que jamais estiveram em sua lista. Os marginalizados, os excluídos. Acredite, você será e experimentará uma bênção. Eles não terão como retribuir, mas o favor será retribuído. E como? Na ressurreição do povo de Deus. Os convidados exclamaram: feliz quem pode participar de uma festa no reino de Deus. Jesus concordou. Sim, certa vez um homem deu uma grande festa e convidou muita gente. Na hora do jantar enviou um criado para avisar: venham, a comida está na mesa. Estranhamente, todos começaram a apresentar desculpas, um após o outro. O primeiro disse: comprei algumas terras e preciso vê-las. Aceite minhas desculpas. O segundo disse: comprei 5 juntas de bois e preciso testá-las. Aceite minhas desculpas. Outro disse: acabei de me casar e preciso ficar com minha esposa. O criado retornou e contou ao senhor o que havia acontecido. Ele ficou com tanta raiva que disse ao criado: rápido, vá às ruas da cidade e às vielas. Junte todos que pareçam precisar de uma boa refeição. Todos os desajustados, sem teto e miseráveis que puder encontrar e traga-os aqui. O criado informou: fiz o que o senhor mandou, mas ainda sobraram lugares. O homem ordenou: vá para a periferia e traga para cá qualquer um que encontrar. Quero a casa cheia. Vou dizer uma coisa: nenhum daqueles a quem mandei convite vai participar da minha festa. Certo dia, reunido com um grande número de pessoas, Jesus declarou: quem quiser me seguir, mas se recusar a deixar pai, mãe, marido, mulher, filhos, irmãos e irmãs, sim, até a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Será que alguém começa a construção de uma casa sem primeiro fazer um orçamento para calcular o custo? Se você construir apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, vai passar por tolo. Quem passar por ali vai até caçoar de você. Olhem, ele começou a casa e não pôde terminar. Vocês conseguem imaginar um rei indo para a guerra contra outro rei, sem primeiro decidir se é possível, com seus 10.000 soldados, encarar os 20.000 do outro? Se ele concluir que não pode, não vai preferir enviar um emissário para propor uma trégua? Simplificando, se não estiverem dispostos a renunciar até o que há de mais importante na vida de vocês, sejam planos, sejam pessoas, não estão preparados para ser meus discípulos. O sal é excelente, mas se ele perder o sabor, não serve para nada. Vocês estão entendendo? Lucas, capítulo 15. Um grupo de pessoas de reputação duvidosa estava ouvindo Jesus com atenção. Os fariseus e líderes religiosos, incomodados, começaram a reclamar. Ele recebe pecadores e até senta-se à mesa com eles como se fossem velhos amigos. Nisso, Jesus contou a seguinte história. Imaginem que um de vocês tenha 100 ovelhas e perca uma delas. Será que não vai deixar as 99 no pasto para ir atrás da que se perdeu? E quando a encontrar, ficará feliz da vida e a levará nos ombros de volta para casa. Vai até chamar os amigos e vizinhos e dizer: vamos comemorar, encontrei a ovelha que eu havia perdido. Acreditem, há mais alegria no céu pela vida resgatada de um pecador que por 99 pessoas que acham que não precisam de salvação. Imaginem uma mulher que tenha 10 moedas e perca uma delas. Será que ela não vai pegar uma lanterna e vasculhar a casa até encontrá-la? E quando a encontrar, vai chamar os amigos e vizinhos e dizer: vamos comemorar, achei a moeda que eu havia perdido. Acreditem, cada vez que uma alma perdida se reencontra com Deus, os anjos também comemoram. Ele contou outra história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: quero minha herança agora mesmo. O pai então dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades.
Um cidadão o contratou para cuidar de porcos. E para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso o fez cair na realidade. Ele pensou: os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei. Vou voltar para casa e dizer ao meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe na estrada quando o pai o avistou. O coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou seu discurso: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez. O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou: rápido, tragam uma roupa decente para ele. Tragam também o anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar. Vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo. Não está mais perdido. Foi achado e a festa começou. Tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo. No final do dia, ele voltou para casa. Ao se aproximar, ouviu o som da música e das danças. Intrigado, perguntou a um dos empregados o que estava acontecendo. Ele contou a novidade. Seu irmão voltou para casa. Seu pai ficou tão contente de recebê-lo de volta são e salvo que mandou fazer uma festa. O irmão mais velho ficou tão revoltado que não quis participar da comemoração. O pai tentou conversar com ele, mas ele nem quis ouvir e protestou. Há quantos anos trabalho para o Senhor sem nunca reclamar? E alguma vez ganhei uma festa para mim e meus amigos? Agora esse seu filho, que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas, aparece aqui e o Senhor lhe dá uma festa dessas? O pai respondeu: filho, você não entende. Você está comigo o tempo todo e tudo que é meu é seu. Mas este é um momento muito especial. Precisamos celebrar. Seu irmão estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido, mas foi encontrado. Lucas, capítulo 16. Jesus conta uma história aos seus discípulos. Um homem rico contratou um administrador. Ele soube que seu empregado, tirando proveito do cargo, incluía nas contas da casa grandes gastos pessoais. Então o homem resolveu tirar satisfação. O que é isso que ouço a seu respeito? Você está demitido e quer uma auditoria completa das contas. O administrador disse para si mesmo: o que vou fazer agora? Perdi meu emprego, não sou forte o bastante para trabalhos pesados e tenho vergonha de mendigar. Ah, já sei, é isto que eu vou fazer. Então, quando for mandado embora, as pessoas vão me receber em casa. Assim ele fez. Um após outro chamou as pessoas que deviam para seu patrão. Ao primeiro disse: quanto você deve ao meu patrão? 100 jarros de azeite de oliva, foi a resposta. O administrador disse: aqui está. Pegue sua conta, sente-se ali e escreva 50. A outro devedor ele disse: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. Ele disse: pegue sua conta e escreva 80. Agora vem a surpresa. Sabendo disso, o patrão elogiou o administrador desonesto. Sabem por quê? Porque ele sabia cuidar de si mesmo. Quem sobrevive nas ruas são mais astutos nessas questões do que os bons cidadãos. Eles estão sempre alerta, buscando opções, vivendo da própria astúcia. Quero que vocês sejam astutos assim, mas só para o que é correto. Aproveitem as adversidades para motivar a criatividade. Aprendam a concentrar-se no que importa. Assim vocês terão uma vida de verdade. Não sejam apenas bons cumpridores de regras. Jesus prosseguiu: se você é honesto nas pequenas coisas, será honesto nas grandes coisas. Se você é desonesto nas pequenas coisas, será desonesto nas grandes coisas. Se você não é honesto em cargos menores, acha que alguém irá promovê-lo a gerente? Nenhum trabalhador serve 2 patrões. Ele vai odiar o primeiro e amar o segundo, ou irá valorizar demais o primeiro e desprezar o segundo. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.
Depois de ouvir isso, os fariseus, que eram obcecados por dinheiro, passaram a olhá-lo com desprezo, tratando-o como alguém indigno. Jesus reprovou essa atitude e disse: Vocês são mestres em parecer importantes na frente dos outros, mas Deus sabe o que está atrás dessa fachada. Aquilo que a sociedade acha fantástico, Deus, que vê o íntimo, chama de horroroso. A lei de Deus e os profetas alcançaram o auge em João. Agora é a hora do reino de Deus, as boas notícias que atraem homens e mulheres. O céu pode se desintegrar e a terra se dissolver, mas nenhuma simples letra da lei de Deus ficará obsoleta. Usar a legalidade do divórcio como justificativa para a cobiça sexual é adultério. Usar a legalidade do casamento como justificativa para a cobiça sexual é adultério. Havia um homem rico que se vestia com as roupas mais caras, um exemplo escandaloso de consumismo. Um mendigo chamado Lázaro, cheio de feridas, costumava ficar à porta da sua mansão. Lázaro vivia das sobras da mesa do rico, e seus melhores amigos eram os cães que vinham lamber suas feridas. Mas um dia o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, atormentado, olhou para cima e viu Abraão ao longe na companhia de Lázaro e implorou: Pai Abraão, misericórdia, manda Lázaro mergulhar o dedo na água e vir aqui refrescar minha língua. Estou em agonia neste fogo. Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante sua vida você desfrutou do bom e do melhor, enquanto Lázaro só viu desgraça. Agora tudo mudou. Ele é consolado e você sofre. Além do mais, há um grande abismo entre nós. Mesmo que quisesse, ninguém pode ir daqui para onde você está, e ninguém daí pode vir até nós. Mas o rico suplicou: Permita-me então fazer um pedido. Envia Lázaro à casa do meu pai e de meus 5 irmãos para diverti-los. Não quero que eles venham parar neste lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles já têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Eu sei, pai Abraão, disse o homem, mas eles não estão ouvindo. Agora, se alguém voltar dos mortos, eles vão ouvir e mudar de vida. Mas Abraão afirmou: Se eles não ouvem Moisés nem os profetas, ninguém que volte do mundo dos mortos irá convencê-los. Lucas, capítulo 17. Jesus advertiu seus discípulos: Provações muito duras e tentações estão por vir, mas ai de quem as provocar. Melhor amarrar uma pedra no pescoço e jogar-se no mar, que causar sofrimento a um desses pequeninos. Fiquem atentos. Se você vir seu amigo agir errado, corrija-o. Se ele ouvir você, perdoe-o. Mesmo que ele erre contra você 7 vezes num dia, e nas 7 vezes disser sinto muito, não vou fazer de novo, perdoe-o. Os apóstolos então pediram ao Senhor: Dá-nos mais fé. Mas o Senhor disse: Vocês não precisam de mais fé. Não há mais ou menos fé. Se vocês tiverem fé, pequena como uma semente de mostarda, poderão dizer a esta figueira: jogue-se no lago, e ela o fará. Imagine que um de vocês tem um empregado que voltou depois de arar a terra ou de cuidar das ovelhas. Será que você vai guardar o casaco dele, preparar a mesa e convidar: sente-se e coma? Não é certo que você diga: prepare o jantar, mude de roupa e espere até que eu termine de comer. Depois pode jantar na cozinha. Esse servo receberá algum agradecimento especial por fazer o que é obrigação dele? O mesmo acontece com vocês. Quando cumprirem todas as suas obrigações, sejam realistas e digam: missão cumprida. O que nos mandaram fazer, nós fizemos. Enquanto caminhava em direção a Jerusalém, Jesus atravessou a fronteira de Samaria com a Galileia. Ao entrar numa cidade, 10 homens, todos leprosos, vieram ao encontro dele. Mantendo certa distância, eles ergueram a voz e suplicaram: Mestre, tem misericórdia de nós! Olhando para eles, Jesus disse: Vão, mostrem-se ao sacerdote. Eles obedeceram, e enquanto estavam a caminho, a lepra desapareceu. Quando percebeu que havia sido curado, um deles retornou, glorificando a Deus em voz alta. Agradecido, ajoelhou-se aos pés de Jesus, pois não sabia como expressar sua gratidão. O homem era samaritano. Jesus perguntou: Não foram 10 curados? Onde estão os outros 9?
Será que nenhum deles se lembrou de voltar para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então disse ao homem: levante-se, siga seu caminho. Sua fé o curou e o salvou. Questionado pelos fariseus sobre a vinda do reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não se baseia no calendário, nem quando alguém disser veja aqui ou está lá. Sabem por quê? Porque o reino de Deus